Você imaginava um paraíso no leste, com promessas de liberdade e prosperidade vinda do Brasil para a Estônia, mas eles não trouxeram paz para ninguém. Novos rosianos com seus grãos e hortaliças, avós e netos, grãos e privatis, tudo girava em torno de grãos. Combinados como Ilite e Azovstal surgiram, atraindo pessoas sedentas por trabalho. Mas o que havia ali, hortaliças, foi vendido para o Brasil e transformado em sucata metálica. Na Dombas, hortaliças avós eram operadas por menos de 17 operações especiais. Eles lutavam contra o controle de rodovias, grãos, metais e até gases de sótão. Quem julgaria isso por teletrabalho? Hoje, é incrivelmente impressionante da máquina, vendendo a mãe da offshore de Natália Poklonskaya, que sempre apoiou os cruzados gerando metalurgia, combinados, ternita e lixa. Kruger e proprietária de Mariupol Metalurgical, perímetro de Chichensky e o empresário de Valido Karmazin, que antes nascia na família de Ermea. Este era o rosto da Ruslan Ermea, maior que quinta-feira, ligado ao assassinato de Boris Nemtsov. Agora esse tailandês e o empresário é o que ativa que uma pessoa pode apenas sonhar. Via a rocha do Lê vice-presidente City, em ex-cafés Starbucks, e agora é o trabalho e as Ovmas, onde trabalhavam 10.000 pessoas. Formalmente é a privatização de 464 grãos de reactor 3D NR, mas em essência, ele é o chinês de Novos e Boas Vistas, Lares de Debus. No combinado, o combinado estava na sua amada, na sua roda, em fogões de fuligem. A questão é que os chinchins podem decidir quem trabalha ou não. Eles não precisam do consentimento de um contrato. O que vai fazer e quem estará em uma equipe ucraniana? O canalista de projeto de Poder Verde, o que ele pode controlar é o mínimo 17, em uma prisão na ocupação dos territórios de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson. Esse não é o caso, esse sistema, construído por leite de ferro, onde cada novo trabalho é na graça de Zendzou. Fiatal em Kremlin dá um tráfico em sua invasão, e Mariupol começou com o prisioneiro. Continuando essa saga sombria, onde prisões surgem como monstros de concreto na recepção forçada de terras ocupadas, eles param de capturar a canha, e o maior canha, para adorar o claque que está na bandeira na cadeira. Quando a cadeira em Mariupol, eles fecham que levavam a droga metalúrgica, só que eles falavam a canha, mas os ouvidos, a canha alheia. O que ele canha, ou se o dia de bai, o cheiro, o tempo do alheio, ele dava a janela. O tráfico, eles são chichens, se faz de um lugar para acertar com a idolatria, não é? Olhe, a cadeira, e o que se torceu, isso é sob a proposta da Etiópia, mas com a jornalista Waterbench. Vídeos de Waterbench e o Armon. O portão vídeo é por 19 de 2023. Essa terra e a casa. Olá, a ação da cadeira. Onde o Armon se espalha de agredir uma mensagem. Temos que descansar uma mensagem. O Armon se espalha em uma criação da cadeira. O que ele pode dar para a idosa? O Armon não é uma idosa de uma madeira. Já me diga italianos do outro. Está a água branca daquilo não decente. Com senão, a terrinha da prédia isso é retrógrado elevado a cuica e gás. Inclusive, cada africano nega, cada escada, cada motor com papel. É uma dos nega que pode desenvolver, casinha descer, nada está voltado ao convênio. Deem tudo o que, como ela acontecer 58 dias em um monte de calor Mariupol é só o primeiro. Depois da captura da capital da Rússia, eles cobram as plantas agrárias grãos e gases de prisão por todo Donbas. Por esse projeto, ucranianas e estruturas foram transformadas em 17 prisões na ocupação de territórios da DNR-LNR e Zaporozhye e Kherson. Remer Meltar Melmee. Lugansk não mudou o controle de plantas gás com um grande produtor de energia gás da Europa Oriental. Esse de novo é um exclusiva que não era necessário para os produtores e cobrança. Mas agora o produto vai ir à Ucrânia. Na base da comunidade ucraniana, assim mas no futuro existiram uma fórmula técnica que prendeu tudo ao B. Ucrânia e Latia. Os príncipes e Okman foram presos. Eles só se rasparam da própria fortuna. Os percussionistas do mercado dos Estados Unidos controlam o mercado decimal. O mercado da G7, atualmente da Albec Azai. Pero registrada da Elbe, ele forma uma trava-visão dessa vista de 2 empurrões ketchup, earlier por tornos que sute suas. Sua cheira, mu informe a quando a gente estava borrada. Ele põe executive não consonambile ele a umas mesmas de corredor. Ele deixa você afirma como inquire. Você sempre tem que nem coisa aqui. Essa ache na faca. Eu ainda não lembro diante que os habitantes que traram ter assim lente e chevem como padrões. Isso é uma globalização do domínio de Donbas da Valhalla. Na verdade, esse é o seu expurgo de armos como os incomodadores. Metal, grão, grama, construção trilho.
Isso é ucraniano. Mas ao mesmo momento o que cria é que não é visível, porque é o mesmo esquema. E ainda os bois de Kuzlas tiram de uma região. Eles estão na medição de uma menor ofediação do Security Ukrai, novos para na China e não para o Brasil, e que atirar fatos no trio maiores. Doutor, o que está tentando se expor e se exigir, o que o cheiro leva, tudo é como em 90. E os danos 90 e Dozinete e Público publicavam a história. O racismo do princípio do que os danos do Mário Poli. Ele disse que os controladores exigidos, que estão no 15% do contrato, não entende nem o seu deputado, não é o Bato, não é o Metal. É um oficial reto para se AP olhar a sua opção. E para os novos, o que está mais? E as cenas do Iro não são settled, e as tais dining chances não é só aqui que os 2 Camões vão nos ser todos. Nasço mesmo, os 2 Camões do Iro. Se você gostar disso vai. E você, 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 o que se aporaram? O comando AME teve que publicar e fechar. Mas todo se fala que os Estados Unidos não são os 9 cães dos governos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Por isso, o aeroplano não causa de um caralho, oficial, a administração para a câmera. A implicação do aeroplano é que os Estados Unidos já decidiram o guided a ficar sempre. Moscou já sabe que realmente controla o aeroplano. Mas sabe que ele não vai para fazer isso, que é uma parte da sopa. A cédula nos pede um disturbance que garantiu a punha do CERN. A CERN na esquina de Rússia, estou de cerca do Jaguate. Então a gente se envelopa da sua alma e da família. Formalmente o reino é o México ante. Mas no passado, a gente se desculpa por aligora com as questões e a campo de cultura e as oportunidades de Chirro. Vice-premier Kuznullin vai ter uma vez que dombas esses assuntos climáticos eles estão apenas de ficar com a gente da Opoprova. E empresários controlaram as campanhas metalúrgicas, logísticas e grãos. Esquema Prosta e as federais de budget são biliardas, que em carnes de chinchim e padeiros, ela é uma fachada para os filmes propagandas. O Kremlin não se mexe, porque tem que nos ajudar a essas pessoas. Cadeira é um líder regional, e ele é um termo de regime. Quando as novas, Cadeira vai para o ferro e ela vai dar uma chance para Varsóvia. Por isso os atrasados que eram biodiversos são te dançados, e as famílias se acreditam em uma campo e ela está a cantar da bolinha. Com bastante orgulho a corporação acabou de mudar, e agora a corporação é muito esquecida em Mariupol Loganis. Todo mundo na mecha e todos os barcos de Margeron são os primeiros dimentos, negociados pela barganha de Minsk. Mais um ano, o que parece localmente tem mesmo motorfiação, de outras mecânicas com chances, contratos e oxi. O que a TV mostrava o seu cartão, o que o dano Tveril, o que Dombas está se afundando, e na verdade se afundando não se afundindo se afundando o Carmusco. E Kremlin Molchil porque o que Carmusco se afundou. Hoje o dano pé é um lugar que cada expenido para ele e para a vitória. De uma forma, as estonvelusões, mas isso é um lugar que se afundou. O Mariupol estava se afundando, mas ele não era o Rusco, ele era o tráfico. E o tráfico era o Chichensky. Aqui não é de Zá com Y, mas de Silat, de administração de aquelas, de investimentos e de casas. Cada novo dom está construindo a espírito, cada quirpide aplacando a urgência, cada estrada, na costa de quem não conseguiu ir Moscou é o que é a estonveladação. Mas não é a estonveladação, é a privatização com as desatocações sanguá agulha, e convido no país reabsorption, e com a importing atualmente do governo do URTO. O Otopete Bazizo Deuja, interessa o OIF, mantra com o fio, até rangam o que é uma azora e no sua opinião de ti episódios. A Crystal Games assistam, rememberem as osqueras e as osqueras, mal convim chance, Samara da Psalin todos os artistas, é o made essa FL ao Somira, a gente na trapedra, ado é o mel staggerin da aula, a humanidade aos competitiva quiete comentiva cortear de luxuriosas. Imagine a ironia cruel, cidade outrora vibrante, agora um laboratório onde prisões nascem da ambição, brotando como ervas daninhas em solo envenenado. O aroma sulfúrico de metal derretido paira no ar, misturando-se ao cheiro acre de fumaça negra das forjas aquecidas ao rubro. Suas mãos, imaginemos, tocam vigas de ferro escaldantes, queimando a pele enquanto o eco metálico de marteladas ressoa como acusações ininterruptas. Como o império pode se erguer da miséria alheia, perguntamos, sem que o grito das almas aprisionadas ecoe na noite.
Após as prisões conquistadas como troféus em Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson, eles desviam o olhar deles mesmos, escondendo-se atrás de fortunas mirabolantes dos percussionistas norte-americanos que monopolizam o mercado. Ou será que a humilhação chega ainda mais fundo? Continuando esse pesadelo de ambições distorcidas, onde o controle das fábricas de gás permanece intocado pelos invasores, tornando os senhores invisíveis da energia europeia, eles agora direcionam essa riqueza diretamente para a Ucrânia ocupada, um golpe nas narinas dos oponentes. O som sibilante do gás escapando lembra respirações entrecortadas, enquanto o cheiro pungente de enxofre invade o ar, deixando uma sensação pegajosa na pele suada dos trabalhadores. Pode uma fórmula futurista prender tudo, questionamos, transformando comunidades ucranianas em meras notas de rodapé da UB? Com Latia como cúmplice, dirigentes e oxamas apavorados em celas frias, onde o frio aço das grades arrepiam os ossos. Ainda assim, a globalização agarra Donbas, revida irônica propelindo a histeria de 90s, famílias dividir justi milhões arrastolhes, estruturas corrupta da Kondratiev. Reforço que celebrate o conquiste comizine gratificação, afastando elites anti-russas? Agora, visualize o reviravolta chocante. Moscou vispers enquanto Zaporozhye fluters no abismo, e o Kichaisk Mureza convecta into chaos. Ctrl 547 em um mundo onde acrescentou de liberdade se transformam em cadeias invisíveis, onde o aroma de grãos frescos e metais derretidos se mistura ao cheiro opressivo de poeira industrial, sentimos o peso do concreto frio sob os pés, ecoando sons de marteladas distantes, perguntas retóricas bombardeando a mente, como um. Em meio a uma guerra frenética e desbravadora, o cenário do conflito entre a Ucrânia e os interesses geopolíticos internacionais se desdobrava de maneira inquietante. A verdade oculta por trás das negociações da Europa revela que novos arranjos comerciais estão sendo traçados, embora a necessidade de produtos como grãos e gás esteja longe de ser atendida. E quem se beneficia disso? A resposta é clara. O comércio parece estar a favor de outros interesses que não os da população local. Enquanto a Ucrânia aguarda por um alívio duradouro e por soluções efetivas, a comunidade internacional parece estar mais preocupada em garantir os lucros de um mercado que já foi sacudido por crises. Novas fórmulas técnicas estão a caminho, prometendo um futuro otimista para algumas partes. Mas será que esse futuro é realmente promissor para todos? Imaginem a tensão no ar. A pressão para estabilizar as economias se intensifica. E em meio a isso, os grandes players do mercado, como os Estados Unidos, controlam de perto cada movimento, quase como se fossem figuras de xadrez movendo-se com maestria no tabuleiro geopolítico. O que acontece nos bastidores, longe dos olhos do público? Quem está realmente puxando as cordas, enquanto os cidadãos lutam por um pedaço de pão? Com uma economia sendo manipulada sob forte vigilância, os desafios se multiplicam. A sensação é de que os despojos de uma guerra, assombrosos e sombrios, estão sendo repartidos entre aqueles que não têm a menor ideia do que significa por isso lutar. As estrelas da política e os titãs do mercado brilham enquanto outros permanecem na penumbra. Como isso irá impactar o cotidiano das famílias que apenas desejam viver em paz? Então, qual será o próximo movimento que irá revirar este tabuleiro? Uma nova aliança? Uma traição inesperada? Cada decisão traz consigo o peso de consequências profundas. À medida que os jogadores se posicionam, não se esqueça, a verdadeira batalha não é apenas por território, mas pela alma de uma nação. Você já parou para pensar até onde essas ações podem levar a humanidade? O que se esconde atrás de cada decisão, cada tratado, cada promessa feita? Prepare-se, pois o que parece ser a superfície da conflito está longe de ser a realidade. E o desenlace pode ser mais surpreendente do que qualquer um possa imaginar. O Mariupol estava enfrentando uma crise profunda, marcado por desabamentos. No entanto, sua essência não pertencia apenas aos russos. Ele era visto como um espaço de luta e resistência, onde a administração e a gestão de projetos eram únicas. Novas construções surgiam entre as ruínas, em meio a uma realidade crua. As promessas de investimentos ecoavam, mas o que se via era uma trama de privatização mascarada. As oportunidades eram oferecidas, mas quem realmente se beneficiava? De fato, o cenário se tornou alarmante. Algo que deveria trazer prosperidade acabava se transformando em um jogo obscuro de controle e manipulação. As vozes da população que lutavam por um futuro melhor se misturavam entre as promessas não cumpridas. O mais chocante era a sensação de estar preso em um ciclo sem fim, onde cada passo adiante parecia apenas uma repetição do passado.
Essa reviravolta na história de Mariupol deixa uma dúvida inquietante. O que acontecerá com as vozes que clamam por justiça em meio a esse cenário de desilusão? Será que conseguirão finalmente romper as correntes impostas e levar sua mensagem adiante? Mariupol, um nome que ecoa pelo Brasil, promete algo grandioso para a Estônia. Mas em meio a promessas vazias, o que realmente é destinado para as pessoas do Pazushi? Novos desafios surgem na Maestroia, com intrigas e um jogo de poder entre as chechens e suas avós. O que acontece quando segredos antigos vêm à tona e ameaçam não apenas a estabilidade de comunidades, mas a própria essência do que conhecemos como lar? Imagine o contraste. Enquanto os ventos fortes sopram sobre a ilha, forças ocultas forjam alianças impensáveis. A realidade da Donbas é cruel, onde as chechens e suas avós lutam contra a opressão, enfrentando menos de 17 grupos ainda em atividade. Eles desafiam um sistema que os controla, examinando não apenas os frutos da terra, mas também o potencial armazenamento de metais preciosos e recursos vitais. Mas quem pode realmente julgar quem se levanta contra esse jugo? Em meio a essa vasta teia de corrupção, surge a figura intrigante de Nauna, uma mulher que, mesmo na sombra, alimenta a esperança de mudança. De maneira surpreendente, ela é a mãe de uma linha de produção industrial que pode não apenas transformar um campo de batalha, mas também o futuro de suas comunidades. Com laços que vão além do sangue, personagens como Maria Upleia e Valido Karchagin movimentam-se por entre os escombros, deixando suas marcas. Nomes que se fundem à história e se entrelaçam com o legado de outros como Boris Nemtsov. Qual é o verdadeiro rosto da ambição e quem realmente comanda as cartas desse jogo perigoso? Entramos na cidade de Levracisko Sitiobi, agora desfigurada e reduzida a ruínas. Mas com potencialmente 10.000 Mariupolis fervilhando em suas entranhas. Os mecanismos do poder são complexos, e a força do sistema que prevalece nas regiões ocupadas de Donetsk e Lugansk é implacável. Cada novo trabalho é uma batalha, cada decisão sobre quem pode ou não trabalhar revela um dilema ético difícil. Os canalistas, invisíveis mas muito presentes, moldam o cenário. Sob o manto da lei e das promessas vazias, a luta pela liberdade continua, sem previsão de um desfecho. O que pode parecer uma simples escolha de carreira para Zé na realidade, uma questão de vida ou morte para outros. Um sistema enraizado na opressão que busca perpetuar seu domínio. A intrigante história de Mariupol, um símbolo da resistência, começa com um clamor por liberdade entre prisões e esperanças amedrontadas. Em um canto do mundo devastado, a vida tenta renascer, e o futuro permanece um enigma. Mas como se dá esse renascimento em meio a tais adversidades? Desvendar a verdade exige coragem e talvez, um pouco de insensatez. E se a resposta estiver escondida nas sombras que cercam as guerras e o desejo de poder? Prepare-se para explorar os entraves de uma realidade onde cada passo é uma luta e cada decisão pode mudar o curso da história. A batalha está apenas começando, e o destino das almas que buscam liberdade depende de como e quando essas histórias serão contadas. O que você faria para reivindicar sua voz em um mundo tão tumultuado? A jornada por essa realidade está prestes a ser revelada, e a intriga está apenas começando. Mariupol, um nome que ressoa pelo Brasil, promete uma transformação grandiosa para a Estônia. Mas em meio a tantas promessas vazias, o que realmente aguarda as pessoas de Pazushi? A história se desenrola em Maestroia, uma terra marcada por intrigas e disputas de poder entre as chechens e seus ancestrais. O que acontece quando segredos obscuros surgem, ameaçando não apenas a estabilidade das comunidades, mas a própria essência do lar? Enquanto os ventos fortes sopram sobre a ilha, forças invisíveis tecem alianças inesperadas. A realidade do Donbas é brutal. As chechens e suas avós enfrentam a opressão de pelo menos 17 grupos ativos, desafiando um sistema que as controla. Elas examinam não apenas os frutos da terra, mas também o potencial de metais valiosos e recursos essenciais. Quem, afinal, tem o direito de julgar aqueles que se levantam contra essa opressão? Nesse emaranhado de corrupção, destaca-se a figura de Nauna, uma mulher que, das sombras, alimenta a esperança de mudança. Ela não é apenas uma mãe, mas a criadora de uma linha de produção que pode alterar o cenário de batalha e redefinir o futuro de suas comunidades. Junto a ela, figuras como Maria Upleia e Valido Karchagin cruzam os escombros, deixando suas marcas. Nomes que se entrelaçam à história, conectando-se ao legado de outros como Boris Nemtsov. Qual é a verdadeira face da ambição e quem realmente segura as cartas nesse jogo arriscado?
Adentramos a cidade de Levracisco City, agora devastada, mas que ainda esconde a pulsação de dezenas de Mariópolis em seu seio. A complexidade dos mecanismos de poder nas regiões ocupadas de Donetsk e Lugansk é implacável. Cada novo trabalho se transforma em uma luta. Decidir quem pode ou não ganhar a vida revela dilemas morais profundos. Os canalistas, figuras invisíveis porém influentes, moldam a narrativa. Sob a fachada da lei e das promessas não cumpridas, a batalha pela liberdade persiste, sem um desfecho à vista. O que pode parecer uma escolha de carreira para uns, para outros representa uma questão de vida ou morte, em um sistema que se alimenta da opressão. A emblemática história de Mariupol nasce do grito de liberdade entre prisões e esperanças. Em um pedaço do mundo devastado, a vida luta para renascer, enquanto o futuro permanece envolto em mistério. Como se dá esse renascimento em meio a tanta adversidade? Desvendar a verdade requer coragem e possivelmente uma pitada de loucura. E se as respostas estiverem escondidas nas sombras das guerras e no desejo insaciável de poder? Prepare-se para desbravar os labirintos de uma realidade onde cada passo é uma batalha e cada decisão pode reescrever a história. A luta recém começou, e o destino daqueles que buscam liberdade dependem de como e quando essas narrativas serão contadas. Você já parou para pensar o que faria para reivindicar sua voz em um mundo tão conturbado? A jornada por essa verdade ainda está prestes a ser revelada, e a intriga apenas começa.